Mais uma vez juntos para o nosso estudo em grupo, agora Missionários da Luz. Capítulo 1, O Psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo o seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. De fato, para quem examine os ascendentes morais. Marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indisfarçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me de prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições de chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda, e compreendi, pelo vozerio do exterior, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia. Emocionadamente, a palavra generosa e edificante do operoso instrutor da casa. Grandes números de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre menos esclarecido, quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito cometido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou, e designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? Indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos.
não supunha tão difícil a tarefa, aduzi espantado. Verá, falou Alexandre gentil. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Julguei que o médium fosse a máquina, acima de tudo, ponderei. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel a um mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sob a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontram interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tal como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência, o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração, redundante em sacrifício. Nossa responsabilidade, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda não nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois. Neste ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante de psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados e complexos. E ante a minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superava a do raio-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro. Em particular, os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações
nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais, as fibras nervosas com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Neste concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço de boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De modo algum. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha papel mais importante. Através das suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência de vida dorme embrionária. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco. Assim como as crianças, em se fartando do ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida do sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de níquel, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque nas vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina, que se precisarmos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de excentros perispirituais. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteína. Mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho de Deus eterno, repare nesta anatomia nova. A glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir.
Despreocupado de seu assombro, o instrutor mudou a atitude e considerou: interrompamos as observações. É necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se, contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Tome seu lugar. Recorde de sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-os ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando tanto quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Calisto mostrava enorme alegria ao semblante feliz do servo que regozija com as bênçãos do trabalho e, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço companheiro, iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Amigos, certamente não serei capaz de abordar tanto conhecimento. Observem que eu pouco grifei de amarelo nesse capítulo, porque há muito o que ser comentado, há muito a ser entendido. Vamos ver o que eu pude captar de tanta coisa. Dezenas de cadeiras estavam no salão, mas apenas 18 pessoas encarnadas estavam presentes. A maioria eram espíritos necessitados, aguardando ajuda. Muitos só podem perceber os encarnados. Por isso, muitas vezes são levados às reuniões espíritos onde têm oportunidade de ouvir os ensinamentos que podem, além de confrontar, além de confortar, informar sobre a condição que se apresentam. Assim que melhoram suas condições, passam a poder ver e ouvir os espíritos que estão amparando no plano espiritual. Então, o que nós entendemos? Numa reunião espírita, que todos nós conhecemos, existe um número de frequentadores. Além desses frequentadores, existem, em número muito maior, espíritos que são levados ali para que eles escutem os encarnados. Porque eles não têm preparação ainda, muitos deles nem mesmo enxergam os outros espíritos, porque estão em níveis espirituais mais altos, eles não conseguem ver. À medida que esses frequentadores espirituais assistem às reuniões dos encarnados, eles vão se aperfeiçoando, vão melhorando os seus padrões e passam então a conseguir ver os espíritos que os acompanham, os espíritos que os levaram até ali. Aí eles podem receber esses ensinamentos diretamente do mundo espiritual. Então, entendem a importância que há nessas reuniões espíritas, por menor que seja o grupo existente? Eu já vi reunião com 2 participantes. E nem por isso ela deixou de existir. Então, vamos apreender isso e vamos nos animar mais. Vamos considerar as nossas companhias desencarnadas, as quais podemos ajudar com o nosso conteúdo material. Fios luminosos separavam grupos de espíritos. Em seguida, citam que há um corpo de guarda, ou seja, equipe que cuida de proteger o grupo
de interferências de espíritos ignorantes que possam, de alguma forma, prejudicar, sejam os encarnados ou desencarnados, durante o atendimento na casa espírita. Percebemos então que há uma organização e objetivos a serem seguidos para o atendimento, não só dos encarnados como dos desencarnados. Então, nós, encarnados, pretensiosos, que achamos que cabe a nós fechar portas, evitar a permanência deste ou daquele aqui ou acolá numa região espírita, estamos enganados. Quem faz essa tarefa de separação é o plano espiritual. Eles têm as suas faixas protetoras, que eles limitam entradas de energias, estas ou aquelas, de acordo com a necessidade de cada situação. O centro espírita, ou o local, seja ele qual for, de reunião espiritual, ele é completamente preparado pela espiritualidade, deixando tudo ao contento para o atendimento do plano espiritual e o plano encarnado. Certo? Vamos trabalhar em conjunto. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação. Ou seja, é necessário que os dois lados da vida estejam harmoniosamente conectados para que a ajuda seja possível. Percebemos? É preciso uma sintonia, é preciso uma harmonia entre nós encarnados e o plano espiritual para que o trabalho seja ainda mais produtivo. Muitas vezes não é preciso nem que a gente vá a uma câmara de passe, principalmente quando o número é grande. A plateia já recebe essa ajuda diretamente, à medida em que essas pessoas elevam seus pensamentos, se conectam com o plano espiritual, elas já estão recebendo o benefício que seja merecedor. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos. Aqui ele se refere à comunicação, à psicografia ou à comunicação direta. Porque há poucos médiuns e muitos necessitados. Então, se faltam médiuns, geralmente, como foi o caso aqui, apenas um espírito mandou a mensagem que servisse para todo o grupo encarnado. Não era possível que cada um dos 6 presentes desse a sua mensagem pessoal. Vemos aqui que a comunicação entre os planos não é simples como alguns imaginam. Além da dificuldade de trazer ao plano físico o comunicante, este depende das condições gerais, seja do médium como do local. Por isso, muitas vezes a espiritualidade opta por meios alternativos para que essa mensagem seja feita. Como exemplificado no texto, muitas vezes é o espírito que precisa do contato para o seu equilíbrio emocional. São então atendidos prioritariamente. Mas se a mensagem tem outras finalidades, pode ser adiada ou feita por outras formas. A mensagem pode ser escrita ainda na colônia e outro espírito a transmite ao médium, como um carteiro faria. Então, quando há algum impedimento, por exemplo, trazer determinado espírito para se comunicar, não é possível. Seja porque ele não tem condições do trajeto, seja o que for, ele faz a mensagem lá e um espírito traz para ele. Então, seria como o médium do médium, do médium do espírito. Certo? Então, há um transporte dessa mensagem por meios coadjuvantes. Já lhe prepararam as possibilidades para que não lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Percebemos, então, que a espiritualidade tem cuidado com os médiuns
para preservar a saúde física e mental. E esclarece que a transmissão da mensagem não é um simples tomar a mão. É um processo complexo que requer ações tanto do médium como dos espíritos. Nós vimos a descrição detalhada durante a leitura. O toque da mão espiritual no cérebro do médium, ele fez isso em 2 pontos cerebrais, um da memória e o outro da comunicação. Então, é como se um médium fosse mesmo um aparelho, um equipamento elétrico, porque as ondas são elétricas. O nosso cérebro é movido a eletricidade, tanto que o exame chama eletroencefalograma. São postos eletrodos e vê o gráfico. Então, nós temos energia elétrica do nosso cérebro. Então, toda essa conexão é feita para que possa haver a comunicação entre o conteúdo espiritual para o plano físico. É algo muito complexo e precisa ser entendido e respeitado. Alexandre aplicou recursos magnéticos a André. Mais uma vez, a gente já viu que ele já recebeu esses recursos mais de uma vez, para que esse tivesse a possibilidade de observar os processos que ocorrem durante a captação da mensagem mediúnica. Vemos que sempre é necessário um recurso magnético para possibilitar melhor possibilidade de observação. Ou seja, não é qualquer espírito que tem acesso às informações pessoais, seja de encarnados ou desencarnados. Nessa oportunidade, André pode ver todos os sistemas físicos envolvidos na tarefa mediúnica. Essa descrição é preciosa para os pesquisadores da área médica. Para nós, não vai ser de grande valia, apenas tomamos conhecimento que ela existe. Aqueles pesquisadores que trabalham na linha de frente da medicina espiritual, temos aqui vasto conteúdo para que eles possam entender o processo. À medida que vamos avançando no estudo das obras de André Luiz, essas interferências médicas e científicas vão ficando mais frequentes. Nem todos teremos condições de aproveitar tão bem como desejaríamos. Eu, pessoalmente, não tenho ciência suficiente para entender todo o conteúdo que está nessa obra e nas que vêm adiante. A epífise ou pineal, Alexandre se refere à glândula que atualmente os pesquisadores médico-espíritas já se referem como glândula da mediunidade. Seria interessante que pesquisássemos sobre essa glândula. Há muito material disponível na internet. Então, cada um por si, segundo o seu esforço próprio, seu interesse em aprender mais, vai captando o que puder. O capítulo seguinte vai explorar mais esse assunto. Alexandre fala sobre a preparação do médium. Todos os órgãos do sistema são atendidos e protegidos para que não haja dano físico ou perispíritico do médium. Por isso, por outro lado, cabe ao médium a higiene mental para esse momento. Nesse dia, deve manter-se mais alerta para pensamentos menos elevados, e eu incluo também a alimentação, que deve ser mais cuidadosa. São preparações para que a comunicação possa ser mais fiel. Abaixo, uma ilustração do contato mediúnico da glândula pineal. Eu peguei essa mensagem, então nós podemos ver o espírito comunicante recebendo do alto, isso aqui deve ser uma comunicação de conteúdo ainda mais elevado, porque o espírito está aqui recebendo do mais alto o conteúdo e transmitindo ao médium, aqui sentado, essa informação. Vemos um outro espírito aqui com uma tela, onde ele pode estar mostrando ao médium também algum conteúdo, para que isso detalhe melhor, explique melhor a ele o que deve ser transmitido para o plano físico. Vemos outros espíritos aqui em redor, alguns mais elevados, está vendo aqui mais claros, alguns menos elevados, este aqui em sofrimento, certo? Está aqui em oração. Então,
essa imagem dá uma ideia razoável do que se passa durante uma comunicação espiritual. Espero que todos vocês tenham apreciado. Certamente teremos que reler tudo isso, porque é muito conteúdo. Um grande abraço a todos. Eu espero os comentários complementares na área adequada, seja no YouTube ou no Facebook. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.